Descamação. Vamos falar hoje das escamas. E aí eu queria trazer para vocês aquele ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Por que a gente não enxerga as escamas, né? Você fala em escama, troca de pele, a primeira imagem que vem na nossa cabeça são a das serpentes, a das cobras. A gente vê aquela pele. Mas no nosso caso, a gente não percebe qualquer tipo de escama. É um processo completamente invisível. Isso é invisível por quê? Porque é muito pouco? Por que nós não enxergamos as escamas que são liberadas da nossa pele diariamente? Então, nessa aula, eu quero deixar claro para vocês o quanto que a nossa pele trabalha. Em relação aos números, os corneócitos que são destacados diariamente vão variar de acordo com os estudos. Então a gente tem uns estudos com menor número de células, são 21 células por minuto, o que equivale a 30 mil células por dia. E esse é o nosso número mais conservador. A média são de 347 mil células não é por dia não, por minuto, o equivalente a 5 bilhões de células por dia. E existem trabalhos mais extremos ainda que mostram 3 milhões de células por minuto. Vamos trabalhar, então, com um número médio, que já é um número incrível. Para quem gosta de perder peso, a gente também tem as estatísticas de 1 a 2 gramas por ano nas estatísticas mais suaves, chegando a 4 quilos por ano nas estatísticas mais extremas, sendo que a média são 500 gramas de pele perdida por ano somente na descamação. E diante dessas estatísticas vem a pergunta, né? Como conseguimos chegar nesses números? Como é que a gente conta o número de células que cai de uma pessoa? Qual é a metodologia que nos faz concluir e chegar nesses números que são fantásticos? Então, o que a gente faz, na verdade, a gente pega um pote, vou botar assim a palavra pote, ele é fixo na pele, ele tem um tamanho pré-determinado e você deixa na pele por um tempo pré-definido. Então, ele tem lá, ele vai alcançar uma determinada superfície, você deixa por 24 horas e aí você, geralmente o espaço dessa superfície são centímetros quadrados, e aí vai variar, e aí você calcula o número de células por hora. Chegando ao número médio, então, de 1.000 células por hora, e com isso, quase meio bilhão de células desprendidas por dia. Para ser mais exato, 480 milhões. Imaginem esses números ao longo do ano. Imagine esses números ao longo de uma vida. São números astronômicos. Então, literalmente, são 180 bilhões de células desprendidas ao longo do ano, que equivale ao número de estrelas na Via Láctea, que é calculado, é estimado também em 180 bilhões. Nós literalmente liberamos uma Via Láctea por ano, se nós seguirmos essa analogia. E liberamos o infinito de escamas ao longo de nossas vidas, cada um de nós. Agora, vamos voltar aqui para a nossa realidade. Para onde que vão todas essas escamas? A gente está falando, pasmem, de 50% de toda poeira doméstica, né? Um pouquinho mais, 53% das partículas da poeira doméstica vem das escamas da pele. Em ambientes públicos, como o metrô de Londres, isso foi um trabalho, nesse metrô de Londres, 10% dessa poeira ela veio de escamas de pessoas. E isso tudo eu queria repetir, destacar, acontece de forma silenciosa. E além da gente não perceber, além da gente não enxergar a camada córnea, a gente está falando de um toque macio e agradável. Nesse momento, a gente está dando duas informações para você que é clínico. Quando você olha a pele, você não pode perceber escama nenhuma.
E quando você toca a pele, ela não pode ser áspera. Ela tem que ser macia, sedosa ou toque. Essa é a pele 100% normal. E isso é decorrente de um trabalho magnificamente orquestrado desde a sua primeira produção lá na camada basal. E se a gente for resumir de uma forma técnica, eu vou ler aqui em inglês mesmo. This unique terminal differentiation process. Então é um processo de diferenciação terminal. Hoje eu prefiro dizer processo de morte celular programada culminates in a stereotypal form of cell death, termed cornification. Então, o termo dessa morte celular é cornificação, after which the cells are eventually shed from the surface of the epidermis. Finalizando, então, o seu fim, sendo descolado do nosso corpo, mas a morte acontece antes. Essa morte ela acontece ainda grudada no nosso corpo. E isso é importante. Até o desprendimento, temos uma complexa maquinaria fisiológica que, para funcionar de forma impecável como um relógio suíço, precisamos de um perfeito equilíbrio. E esse desequilíbrio é o que nos faz enxergar as escamas. Então, quando é que a pele falha? Quando é que a descamação deixa de ser perfeita? Quando é que a escama surge? E é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula.